Meus filhos são muito diferentes e eu não sei o que fazer. Poxa, Roberta, eu educo do mesmo jeito, é o mesmo pai, a mesma mãe, e o fulano é tão bonzinho, tão comportado, responsável. Já o ciclano, meu Deus, é um Deus nos acuda. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre essas diferenças e como nós podemos lidar da melhor maneira possível. Vem comigo. Meu nome é Roberta Rios, sou psicóloga, tenho 4 filhos e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre algo que é muito frequente, que é a diferença dos nossos filhos, né? E a nossa dificuldade em lidar com essas diferenças. A nossa tendência em querer enquadrá-los no mesmo padrão, naquilo que a gente acha que é bom, ou em como um dos filhos o fulano tanto podia tanto seguir o exemplo do irmão mais velho, ou podia tanto seguir o exemplo do outro, enfim. E a gente fica nesse lugar de desconforto e faz com que a criança ou adolescente se sinta inadequado, porque ele nunca alcança aquele padrão daquele irmão. Com isso, nós acirramos os conflitos. Olha só a confusão que a gente vai provocando, sem perceber, claro. Mas é importante a gente lembrar que os nossos filhos são diferentes. Eles são únicos, são singulares. E nós também somos pais diferentes para cada filho. Eu brinco com os pais aqui que, assim, quando eles vêm com essa história, é o mesmo pai, a mesma mãe. Não existe mesmo pai e mesma mãe para os filhos, né? Cada filho tem um pai e uma mãe diferente. O seu primeiro filho nasceu em um momento da sua vida. Ele era o primeiro, você tinha ou não tinha nenhuma experiência. O segundo filho já veio em outro momento da vida, você tinha já a experiência do primeiro, você estava muitas vezes em outro momento profissional, às vezes tinha mudado de casa, enfim, tantas coisas aconteceram ali ao longo daquele lapso de tempo que nos muda também enquanto ser humano. E vai nos mudar também na nossa relação com aquele filho. Se aquele filho, um dos nossos filhos, é aquele bonzinho, né, que nos atende, que corresponde às nossas expectativas, ou que é mais parecido com a gente, nós temos uma tendência a ter uma maior afinidade com ele, a ter um maior, um jeitinho diferente ali com aquele filho. Isso não significa que a gente ame mais ou menos, porque amor de pai e mãe não tá nessa balança. Mas sim, existem filhos que são mais fáceis, outros que a relação é mais difícil. Isso não fala do nosso sentimento, do nosso amor. Uns nos demandam mais e eles nos demandam de maneira diferente, porque eles são diferentes. Só que a nossa tendência é colocar todo mundo no mesmo bolo. Já prestou atenção? Os meus filhos, as minhas crianças, as minhas crias, os meus filhotes, a gente mistura tudo. Se for gêmeo, então, depois eu vou falar pra vocês o quanto é difícil a gente, fazer essa diferenciação de, poxa, eles têm a mesma idade, eles nasceram da mesma gestação, na mesma barriga. É difícil pra nós olhá-los de uma maneira diferente. É difícil pra gente não comparar. Eu sempre digo pros pais aqui que tem mais de um filho que, assim, é muito difícil não fazer comparações. Só que a gente precisa estar o tempo todo cuidando e nos policiando pra fulano é de um jeito, ciclano é de outro. E tudo bem com isso. Cada um vai ter as suas características, as suas qualidades. Nós muitas vezes ficamos nesse lugar de comparar tanto, de que, assim, o fulano tinha que ser como o Beltrano, que a gente acaba não olhando para as características daquela criança, Por exemplo, se você começar a comparar, olha, o meu segundo filho é desorganizado. Poxa, mas o primeiro é tão bonzinho, tão organizado, tão obediente. E você não olha para o segundo filho, que ele tem outras características incríveis. Ele é mais criativo, ele é mais agitado, ele é mais eufórico, Ele vai ter uma capacidade de resolução de problemas maior, ele vai ter uma capacidade argumentativa maior. E a gente, a infância, a adolescência é muito curta. Vai ali até o quê? Os 20 e poucos anos no máximo. Quantos anos vive uma pessoa? 80, 90, A nossa expectativa de vida hoje é 78, se eu não me engano, aqui no Brasil. Mas olha só, a maior parte da vida vai ser na vida adulta. Então essa fase de criança ela é muito curta. Pra gente querer
enquadrar. E além de lembrar que eles estão nesse processo de aprendizagem, né? Então eles estão ali, daqui a pouco eles vão se tornar adultos. E que características eu quero no adulto? Eu quero aquele muito obediente, que com tudo, concorda. Aquele que vai chegar na adolescência e os amigos vão chamar para ir para uma festa, para fugir, para sair escondido, e que ele vai concordar porque ele tem a necessidade de obedecer, de ser aceito, né? Porque daqui a pouco nós não seremos mais as referências, nós não seremos mais as pessoas mais importantes para que eles se sintam pertencentes. Eles vão buscar no grupo. Então, se o grupo diz que é para sair, que é para fazer algo, mesmo que seja algo que eu disse que não, o grupo pesa mais, os amigos pesam mais. Que tipo de pessoas queremos na vida adulta? Por isso que é tão importante a gente olhar para cada filho de acordo com essa individualidade. E aí, quando a gente olha, a gente pode pensar, nossa, mas o fulano é difícil. Tá, mas por que o fulano me incomoda tanto? O que tá reverberando aqui em mim, na minha própria história, que esse jeito dele ser, que esse jeito dele agir e reagir mexe tanto comigo? E aí a gente vai entendendo, e aí a gente vai sim se aproximando e vai se conseguindo se conectar com cada filho, né? A gente vai entendendo o que a gente também espera de cada fase. A gente vive numa sociedade em que não se respeita a criança. A gente aprendeu que criança não tem querer. Imagina que criança não tem vontade, que ela não tem o direito de dizer que o bom é aquele que obedece, ponto. Que coisa desconexa e incoerente com o adulto que a gente quer. E aí a gente precisa olhar para os nossos filhos, e claro que é mais fácil uma criança que obedece, mas será que é melhor um adulto que obedece sempre? É melhor um adolescente que vai obedecer sempre? E aí a gente precisa olhar para esse filho que é difícil e pensar o que ele tem de bom, e negociar, e conversar, e demandar. Eu já disse isso pra vocês, que educação é um projeto a longo prazo, é pra vida, não é pra agora, não é pra esse dia de hoje que ele não fez a tarefa, né? Você não tem que resolver isso imediatamente. Pensa qual a importância dessa tarefa que não foi feita hoje, daqui a um ano, ou mesmo daqui a um mês. E a gente descabela e o mundo cai ali naquele momento. Será mesmo que é tão importante? Ou será que é mais importante eu sentar e tentar entender? Filho, olha, deixa eu te falar uma coisa. Vamos conversar sobre isso. O que tá faltando? Como é que eu posso te ajudar para que você tenha um pouco mais de responsabilidade ali com as suas coisas, né? Eu preciso que você faça isso. Eu não vou mais ficar fazendo por você. E se você faz pelo seu filho, é aos poucos que ele vai aprendendo a ter autonomia e fazer por ele mesmo. Mas voltando à questão das diferenças, né, dos irmãos, eu acho que a gente precisa se lembrar o tempo todo que eles são diferentes, que eles têm pai e mãe diferentes e que eles vão agir, reagir de uma maneira diferente. Porque quando a gente começa nesse lugar de comparação, a gente joga a autoestima deles lá pra baixo, acirra os conflitos entre irmãos. Quantos irmãos que teve conflitos na infância, na adolescência e nem se falam na vida adulta? E aí a gente pensa, poxa, eu tive mais de um filho para que eles possam ser amigos, conviver, né? Ter uma vida adulta tranquila. E às vezes não acontece. Quantas histórias! E esses conflitos muitas vezes foram iniciados lá atrás, na infância, quando nós, enquanto pai, enquanto mãe, comparávamos e queríamos enquadrar o fulaninho na forma do outro irmão. E aí o fulaninho aqui olhava e dizia, meu Deus, como é difícil. Esse padrão aqui desse irmão mais velho tá muito alto, eu nunca vou alcançar. E o fulaninho também, que tava lá no mais alto padrão, também não pensa que é fácil pra ele não. Não é fácil pro filho ser bonzinho e tá nesse lugar de perfeição. Ele não pode errar, ele não pode fazer uma besteira. Ele é cobrado na perfeição. Ele é tão bom que a gente cobra mais ainda a perfeição. Entende? Então a gente precisa olhar para os nossos filhos com as individualidades e olhar com um olhar curioso, né? Já disse isso para vocês. Nossa, o fulano tão cuidadoso com as plantas. Será que ele não gostaria de ter uma plantinha? Ei, fulano, não seria bom para você? Eu já contei também para vocês que lá em casa o Davi, ele é essa criança que gosta de ter planta, que gosta de ter bicho, que tem formiga, que já teve lagartixa, que tem cachorro. Ele gosta, ele precisa disso. Ele é a criança mais agitada da casa
Mas é o que fica lá horas, gente. Sabe o que é horas? Eu fico assim chocada vendo o movimento das formigas, que eu não tenho paciência, que o mais calmo lá não tem paciência, entende? Porque ele se interessa, ele gosta, ele mergulha, ele reflete, ele é criativo. Então a gente precisa investir nisso, naquilo que ele é bom, naquilo que ele gosta, e cada filho vai ter uma característica. O Luca, envergonhado, é tímido, mas é excelente com números, tem uma capacidade reflexiva sim, de raciocínio lógico. Então, assim, cada um vai tendo. E aí, o que a gente faz? A gente vai lá e cuida dessa vergonha. A gente trabalha essa vergonha para que ele consiga se expor, né? A gente trabalha ali a agitação do outro para aprender a respirar, para aprender a se concentrar nas atividades, para ser mais responsável, para ser mais organizado. Os pais me reclamam: ai, Roberto, fulano não cuida de nada. Lá em casa, quase todos os dias estava, agora já melhorou. Teve uma época que, assim, a mochila do Davi ficava aberta. Ou ele deixava aberta no meio da sala, ou ele deixava aberta em cima do sofá, ou no quarto dele. Aí eu tinha, o pai, Davi, mochila. Ele é assim, ele tá preocupado com as formigas dele. E aí ele vai atrás, ele liga o computador, ele entra no Google, ele pesquisa sobre as formigas, ele sabe tudo. Nesse momento ele tá interessado nisso. E aí eu desvalorizo: larga essas formigas, não serve pra nada. Olha só, entende? Então assim, eu vou lá, sento, olho as benditas formigas, ele conhece cada uma que tá lá, e ali ele tá desenvolvendo a atenção dele, a atenção concentrada, que é tão importante, o cuidado, a valorização por aquele bichinho tão pequenininho, o conhecimento, porque ele aprende a pesquisar, porque é algo do interesse dele, entende? Então assim, a gente precisa desse olhar, generoso, gentil, cuidadoso, curioso com os nossos filhos, com cada filho, né? Eu brinco que quando eu peço para os pais assim: olha, o fulano tá precisando do dia do filho único, ou tá precisando de um tempinho especial. Aí eu nunca me esqueço uma mãe que falou assim: Roberta, pelo amor de Deus, eu gosto de sair com todos porque eu já resolvo o problema, eu faço um pacote só, um passeio só. E realmente, eu também tenho essa dificuldade. Porque imagina, vou fazer cada dia um dia do filho único, eu vou ficar quase a semana toda fazendo o dia de filho único. Então, a gente precisa encontrar um meio termo aí. Vou viver só por conta disso, né? A gente precisa encontrar um meio termo. Entender o dia que, acho que o fulano tá me demandando mais, bora. E a gente vai, senta, conversa, faz um programa que aquele filho gosta, que aquele filho se interessa, né? Com outro, em outro dia, em outro final de semana. Não dá pra fazer um dia ou meio dia, faz uma hora, joga um jogo que um gosta. Lá em casa o Matheus gosta de War, a gente joga o War. O Davi gosta que a gente fique lá vendo as formigas dele. O Luca gosta que fique vendo o jogo. Enfim, cada um gosta de jogar detetive. Cada um vai demandando a gente de uma forma e a gente vai tirando pequenos momentos com cada um. Não adianta a gente querer, senta todo mundo aqui agora e vai jogar o ó. Tem um que gosta, outro que não gosta, outro não tá afim, e a gente não respeita esses quereres. Respeitar os quereres faz com que os nossos filhos também aprendam a respeitar os seus próprios quereres e não precisar atender os quereres dos outros o tempo todo, né? Sabe aquela coisa que a gente faz só pra agradar? A gente precisa ensinar os nossos filhos que eles não precisam agradar e que eles não estão nesse mundo pra corresponder às nossas expectativas, pra nos agradar o tempo todo. E aí a gente precisa pensar sim sobre cada filho e criar estratégias pra atender as necessidades de cada filho. Como assim? A necessidade da atenção. Com um filho você vai atender com um jogo tal, com um movimento tal, com a leitura. Com outro filho você vai atender de outra maneira. Se a gente pensar nas necessidades, um gosta, por exemplo, de se alimentar mais, um vai ficar muito feliz se um dia você falar: olha, eu fiz um almoço especial pra você, do almoço que você gosta, entende? Ele vai se sentir importante ali, e a gente vai aprendendo a criar estratégias pra atender essas necessidades de cada filho. Então a gente pode respeitar essa individualidade de cada um. E aí você vai me dizer: Roberta, eu não tenho tempo pra isso. Não, tenho tempo pra isso não, tem um monte de menino lá em casa, é tudo um bolo só, um pacote só. Eu sinto informar que quando a gente não tem tempo pra escutar, pra cuidar, pra investir, nós vamos ter que arrumar tempo pra remediar. E eu falo pra vocês, é muito mais difícil remediar quando chega ali na adolescência, na vida adulta, que a gente precisa cuidar e remediar. É muito mais trabalhoso do que você tirar meia hora do seu dia
para olhar a atividade do seu filho, para ler uma história, para escutar, para estar junto, sabe? Faça desses momentos um momento prazeroso. É muito mais trabalhoso você lidar com uma adolescente que não tem vínculo com você do que você tirar no seu final de semana, uma manhã ali, para fazer um programa, para se conectar, para querer estar junto, para fazer questão de estar junto. Esses dias eu recebi uma adolescente, e ela me disse que o melhor aniversário, olha só, eu fiquei, isso ficou marcado pra mim. Melhor aniversário da vida dela foi um aniversário que o pai tirou o dia todo pra assistir série. Não queria festa, não queria nada. Foi o melhor aniversário da vida. Já teve festas lindas, mas o melhor foi esse. Gente, isso é algo assim. E quando eu pergunto sobre a característica do pai que ela mais gosta, é o fazer questão. O pai senta e assiste a série que ela gosta. O pai senta e conversa sobre os assuntos que interessam para ela enquanto adolescente. Fazer questão do que o outro gosta, do que cada filho gosta, é algo assim que muda o paradigma da relação entre pai e filho, mãe e filho. Enfim, faz muita diferença. Então, a gente precisa sim arrumar o tempo, o cuidado para estar junto. Para estar junto de maneira individual. Então a gente não pode nem assistir um filme junto mais? Claro que pode. Eu sempre assisto filme com todo mundo, tento achar um filme que dá. E a gente vive em comunidade e vai tentando, né? Um cede aqui, outro cede ali. Mas isso não pode ser só isso. A gente precisa lembrar. Fulano gosta disso, ciclano gosta daquilo. É assim, é assado. E não comparar. Gente, não comparem os filhos de vocês. Respira. Quando vir aquela ideia assim, mas o fulano, opa, ele é um, o outro é outro. E com isso a gente vai ajudando eles a construir as relações com os irmãos, com a própria vida, a fortalecer a autoestima, fortalecer a segurança e a capacidade de que eles são aceitos e amados como eles são. Olha que coisa fenomenal para a vida. A gente precisa disso para a vida. E faz muita diferença, podem ter certeza. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e me seguir nas outras redes sociais. Um beijo.